questão do Hospital Psiquiátrico de Maringá. Um assunto que, após o término do programa, rendeu dezenas de mensagens. Várias pessoas me mandaram mensagens no meu Instagram falando da importância do hospital psiquiátrico e muitas outras pessoas também falando que não gostam ou tiveram experiências ruins quando parentes, amigos, pessoas lá estiveram internadas. Pois bem, diante dessa situação, uma pergunta que eu fiz e que muitas pessoas também faziam era: por que o município, através da Secretaria de Saúde, e o Ministério Público, através da promotoria que cuida desses assuntos, estão contra a reabertura do hospital psiquiátrico? Como é difícil obter essas respostas, pedimos para que um dos vereadores do município, juntamente junto à Secretaria de Saúde ou através da Prefeitura, pudesse obter essa resposta do porquê dessa negação em dar o alvará para o funcionamento do local. Agora, o Igor Kremer está com o vereador, que ontem prometeu buscar essa resposta para a gente. Igor, boa noite a você. Será que o vereador conseguiu essa resposta para que pudéssemos trazer para o telespectador da RIC TV do Cidade Alerta? Boa noite, Nader. Boa noite a todos que nos acompanham nesta quinta-feira. Pois é, ontem, durante o Cidade Alerta, a gente passou essa notícia sobre o hospital psiquiátrico aqui de Maringá, onde a prefeitura afirmando que estava interditado definitivamente e, por outro lado, a direção da unidade dizendo que estava preparada para receber os pacientes. Ficou esse entrave. Lembra que o Luiz Alves, delegado da Polícia Civil e vereador aqui da cidade, entrou em contato contigo e prometeu, então, ir atrás de uma resposta. Nossa equipe está ao lado dele nesse momento. Vereador, delegado de Polícia Civil, mas hoje, doutor, se o senhor me permitir, eu vou tratá-lo como vereador apenas, porque o assunto é mais político, né? Obrigado por receber a nossa equipe. Doutor, a resposta, a gente conseguiu ela, a gente tem uma resposta sobre essa situação? Boa noite. Boa noite, Igor, Nader, a todos. Realmente, né, como eu tinha me comprometido, eu busquei hoje as informações a respeito de toda a celeuma que envolve ali o hospital psiquiátrico. Realmente o hospital ele está fechado, né, por conta de uma interdição. E essa interdição é definitiva. O que acontece? É uma interdição administrativa que foi operada pela Vigilância Sanitária Municipal, né? E ela decorreu aí por diversas outras circunstâncias que tem relação com não só a estrutura, né? Mas a parte sanitária desse nosocômio, né? Que ao que parece não atendia aos requisitos legais. Paralelamente a isso, né, tem diversas ações judiciais que permeiam essa causa, né? As partes ali que são responsáveis pelo hospital tentam retomar o serviço, então adotaram medidas judiciais que ainda não foram implementadas. Eles não obtiveram sucesso. O que eu apurei, nada? Eles tentam uma desinterdição desse hospital. E, ao que parece, isso não é possível juridicamente nem administrativamente. Porque essa interdição foi em decorrência de um poder de polícia administrativo que havia, parece, feito uma interdição parcial tempos antes, determinado ali ou indicado algumas melhorias ou adaptações pelas quais o hospital deveria passar. Isso não foi cumprido no tempo estabelecido e aí ocorreu uma interdição total e definitiva, né? E uma vez que isso se opera, não há como desinterditar, não há como ele chegar e agora apresentar que não. Vai-se ter que iniciar um processo do zero, administrativamente falando. Então, ele vai ter que fazer como todo e qualquer hospital que quiser operar no município de Maringá, buscar novo cadastro municipal. Ou seja, dar entrada em um novo pedido de licenciamento e alvará, né? Tanto sanitário, de funcionamento, etc. E aí se iniciará um processo que aí, né, uma vez verificado que o requisito para a instalação desse tipo de estabelecimento em Maringá esteja preenchido, aí, né, claro que poderá voltar a operar. Agora, pelo que eu tive de conhecimento, tentar ali, às vezes, ficar permeando pela via judicial administrativa, buscando desinterditar algo que foi
interditado indefinido, eu acho que é um mecanismo que aí cabe, né, ao hospital, junto com o seu jurídico, verificar a viabilidade disso, mas talvez, né, não venha a demonstrar ali e trazer o sucesso que se pretende. Ou seja, a orientação que a gente passa aqui é para que se comece um processo do zero e aí sim se possa ser aferida todas as condições de funcionamento do hospital. O que só para, estou até me alongando, mas para deixar bem explicado, o que eu pude apurar? Não foram só problemas estruturais que teriam determinado a interdição e essa quantidade de processos que permeiam essa situação. Parece que problemas de ordem de gestão do nosocômio também foram verificados do hospital. E aí são todas essas situações em conjunto determinaram aí essa interdição e toda essa celeuma aí que hoje se instala em relação ao funcionamento ou não desse hospital psiquiátrico. Doutor, tendo em vista uma unidade tão importante que presta um serviço em saúde mental... Oi, só um minutinho. Doutor, eu vou colocar no Viva Voz aqui, Nader. Peraí, para facilitar. Peraí. Pode falar, Nader, agora estamos te ouvindo aqui. Não, eu vou até... eu permito que você conclua a sua indagação, doutor, e na sequência eu faço, que eu só ia falar o seguinte, então podemos mudar a frase que nós temos aqui embaixo, de que o hospital psiquiátrico segue interditado, na verdade nós vamos mudar e dizer que não vai ser reaberto o hospital psiquiátrico. É isso que nós vamos colocar na frase, e aí eu posso só... Para concluir essa mudança da frase que está aparecendo aqui na tela do Cidade Alerta, posso colocar isso então, doutor? O hospital psiquiátrico não vai ser reaberto. Isso o senhor conseguiu apurar e não resta dúvida disso. Eu acho que essa é a pergunta que todos fazem, que o senhor, nesse momento, responde de forma categórica. Então, diante do que o senhor apurou. Diante do que eu apurei, exatamente isso, Nádia. Não é que ele não pode reabrir nas condições que estava utilizando, vamos dizer assim, não pode prorrogar o alvará que existia de funcionamento ou as mesmas condições de funcionamento. Ele vai ter que iniciar um processo de reabertura do zero, como se fosse um hospital que agora, recém-criado em Maringá, e quisesse ter o seu funcionamento autorizado. Então é isso que ele vai ter que fazer, adotar um mecanismo de que todos os estabelecimentos de saúde da mesma categoria que são exigidos pela lei, apresentar a documentação e iniciar um novo processo. Essa é a informação que eu tenho diante das informações que eu busquei hoje, como eu havia feito esse compromisso ontem. Eu acho que ele até fazer. Eu vou deixar ele fazer a pergunta dele, que de repente pode ser direcionada aqui a resposta que eu tenho para fazer. Na verdade, de encontro com o que o Nader falou, tendo em vista que não tem essa reabertura, como que o Legislativo pode atuar agora nesse processo? Porque a gente tem uma queda de braço entre direção de unidade e prefeitura, mas no meio tem a população, quem precisa do serviço. O Legislativo, como que ele pode atuar agora, principalmente para ver o impacto negativo disso numa cidade como Maringá? Em termos de procedimentos legislativos aí, de requerimento, etc., eu não vislumbro uma possibilidade de atuação concreta do Poder Legislativo que determine a abertura desse hospital. Não tem. Isso aí é procedimento administrativo. Existe uma lei, existem regulamentos que tem que ser preenchido, uma vez preenchido, qualquer outro estabelecimento da mesma espécie pode ser funcional, pode ser aberto e concedida a licença para funcionamento. Então, a orientação que eu aqui agora, como vereador e como conhecedor agora do assunto e da profundidade ali, pelo que foi apurado e do que consta aí em âmbito administrativo e até judicial, ele deve buscar ali regularizar com a emissão de uma nova licença. Essa é a situação. Então, o que eu posso fazer? Desinterditar, digamos assim, esse hospital. A informação que eu tenho é que isso não é possível, porque é um processo definitivo. Não cabe a revisão no cunho administrativo. Eu repito, estão tentando fazer essa reversão num cunho judicial. Aí, se tiver uma ordem judicial determinando, aí é o seguinte: a ordem judicial você cumpre, ou recorre, etc., mas cumpre. Mas não existe essa ordem judicial, então está interditado. E, no âmbito administrativo, a orientação qual é?
entrar com um novo pedido de licença para que o hospital possa, sim, ser restabelecido e ter o seu funcionamento garantido. Essa é a orientação que podemos passar agora. A Câmara não tem como fazer uma lei determinando que aquele hospital, porque é algo, primeiro, que é privado, né? Particular, não é um hospital público. Exatamente. É um hospital particular que prestava serviços públicos, via SUS. Então, não há como o poder público determinar, abre aquele hospital, fecha aquele hospital. Isso são medidas que são tomadas via administrativa ou via judicial, né? O nosso papel é o quê? Regulamentar a lei, requerer, podemos requerer qual informações que já foram requeridas, por que não está aberto oficialmente, né? Para que isso fique documentado. Mas a resposta que eu estou te passando, apesar de não ser uma resposta, digamos assim, foi feita via oficial da Câmara, é uma resposta que eu busquei informações imediatas, né, em razão das indagações e de toda essa celeuma que, claro, deixa a cidade ali e algumas pessoas da população o tanto quanto preocupadas, né? Ô, Igor, querendo saber o que vai acontecer, o que será feito, o como encaminhar as pessoas, por exemplo, que estão precisando de algum auxílio para a saúde mental. Pode falar, Nader. não, só para agradecer o doutor Luiz Alves pela ajuda, pelo fornecimento das informações e principalmente por esclarecer a todos nós. Reitero o que disse ontem, para que não sejamos massa de manobra, para que o jornalismo da RIC TV, para que o Cidade Alerta não embarque em uma história e fique nessa celeuma sem entender de fato o que estava acontecendo. Por isso, em nome da sociedade maringaense e de toda a região que usava e utilizava esse serviço, obrigado por nos ajudar a responder esse questionamento, tá, doutor? E faça um pedido, antes até de retomar, se o senhor continuar por aí, não sei como é que está a agenda do senhor, o senhor podia ficar conosco agora para me ajudar numa outra questão, mas como delegado de polícia, é possível? Eu estou à disposição, Nader. Você precisando aí, a gente puder contribuir aqui com informação, se for do nosso conhecimento e for útil ao nosso conhecimento, a gente ajuda. Então já vou fazer o seguinte, Igor Kremer, passa em off aí pro delegado da situação que você apurou hoje à tarde, pro doutor ficar a par da situação do que aconteceu e você vai saber por que eu estou pedindo pro delegado Luiz Alves permanecer conosco.